Olá, pessoinhas, tudo bem aí com vocês? Eu sou Dânia Milani, eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga e ensino psicopedagogas a empreenderem e a começarem o seu negócio, mesmo com pouco. E hoje a nossa aula aqui é sobre a precificação dos nossos serviços. Você tem dúvidas sobre este assunto, não sabe como definir o preço, o valor que você vai colocar na sua sessão? Então fica aqui comigo até o final desta aula, porque eu tenho certeza que quando esta aula se encerrar, esse seu entendimento terá sido esclarecido e você não terá mais dúvidas de como colocar o valor, como precificar o valor da sua sessão. Bem, você que está aqui comigo no YouTube, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu digo para você, aperte aqui o botãozinho se inscreva e já ativa os sininhos para que você receba todas as notificações referente aos conteúdos que eu tenho colocado aqui e ajudar a nossa comunidade a se fortalecer cada vez mais. Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho. Bem, vamos agora falar sobre a nossa aula, como que é difícil precificar o valor da nossa sessão. Esta é uma dúvida, é um questionamento que eu recebo muito lá no Instagram, sobre as psicopedagogas, neuropsicos que acabaram de se formar, que estão começando essa carreira e não sabem como dar o valor para a sua sessão. Como que eu vou passar o valor para o meu cliente, para o meu paciente, se eu nunca atendi? Como que eu vou cobrar? Por onde eu devo começar? E essa é uma dúvida que eu também tive no começo e eu vou dar aqui para vocês o passo a passo de como que eu fiz, que deu super certo e até hoje tem dado certo, essa questão da precificação, do valor que nós agregamos para a nossa sessão. Bom, primeiro ponto é falar até mesmo sobre o nosso posicionamento. Algo que eu sempre falo é referente à nossa imagem, aquilo que nós estamos passando para as pessoas. Elas estão nos vendo e elas estão dando crédito à nossa palavra, estão acreditando naquilo que nós estamos falando, para quem olhar para você hoje e falar: esta é a psicopedagoga que eu preciso para cuidar do meu filho. Será que todo mundo que olha para você tem essa certeza? Aquele minuto de silêncio, né? Exatamente. Por quê? O nosso posicionamento diz muito sobre o valor que eu estou agregando para a minha sessão. Se você é uma psico que já sabe o que você tem que fazer, qual é o seu papel na psicopedagogia, qual é o seu papel para aquela criança, para aquela família, eu tenho certeza que o seu posicionamento trará segurança para as famílias e eles não hesitarão em efetuar o pagamento daquele valor que você está agregando ao seu serviço. Então, a primeira coisa a se analisar é este nosso posicionamento. Como que você se apresenta para as pessoas? Porque já é do ser humano, né, gente? A gente já olha e já fala, bom, isso vale muito. Não, isso vale pouco. Não, eu não pago por isso, né? É como se eu quisesse pegar essa xícara aqui e falasse assim, olha, eu vou vender essa xícara por R$ 1.000. Você pagaria? Eu não pagaria porque eu sei que ela não vale R$ 1.000. Mas se é uma xícara que vem com todo um valor agregado nela, por exemplo, é uma xícara de peças de antiguidade, tem um valor sentimental, foi usado por tal, fulano de tal. De repente, pelo valor que esta xícara agregaria para mim, eu pagaria. Se fosse algo que realmente eu me interessasse e o valor agregado para aquele produto iria satisfazer e realizar os meus desejos, as minhas intenções, eu pagaria por essa xícara, mesmo que ela custasse R$ 1.000. A mesma analogia eu quero que você traga para o seu serviço de psicopedagoga. Quando você fala para a família acerca do seu trabalho na psicopedagogia, a transformação que você vai gerar para os pais e o seu posicionamento, a sua postura de psicopedagoga, ela é diferenciada, ela é diferente. A família, ela vai pagar o valor que você está cobrando.
Vão ter aqueles que vão chorar os descontos? Claro, né, queridos? Estamos no Brasil, né? As pessoas choram descontos. O brasileiro sempre quer dar um jeitinho, né? Quer levar vantagem. Mas há aquelas pessoas que não questionam o seu valor. Elas não questionam o que você está oferecendo ali para ela e ela sabe da importância do seu serviço, do seu trabalho e o seu posicionamento. Isso conta muito também na hora que você vai estabelecer o valor da sua sessão. Outro ponto que eu gostaria que você também pensasse um pouquinho, que você refletisse aí. Estou abrindo o meu consultório, iniciei meus atendimentos, como vou calcular o meu valor? Bom, já pensei no meu posicionamento, agora também vou pensar nas minhas despesas. O que eu terei de despesas no meu consultório? Então vamos lá analisar. Bem, você que começou assim como eu no home office, lá na sua casa, você pode ter despesas que quem loca um espaço não terá. Então, vamos lá. Se supondo que você atende aí na sua casa, você vai ter a despesa com o quê? A água, a luz, a internet, o que mais? A água, que você oferece, né, para os seus pacientes. Você vai ter ali também gastos do dia a dia que eles vão utilizar. Então, agora com essa pandemia, tem o álcool em gel, tem papel, que também quem está lá no consultório físico, lá alugado, também terá. Mas aí na sua casa, se há um ambiente separado, você também terá essas despesas. Então, tudo isso você precisa calcular a sua internet, a água, o tanto que você acredita que seja de utilidade do consultório, porque as pessoas vão ao banheiro, as pessoas tomam água, né? Então, se você tem um filtro, tem água filtrada, enfim. Então, às vezes, aquela água de galão, não sei como funciona aí, ou se é aquele filtro da tomada, vai usar energia. Então, tudo isso você precisa colocar lá nas suas anotações, no seu caderninho de despesas, e você também ter essa noção desses gastos fixos que você terá todos os meses, para que quando você comece a atender, você já tenha ali um cálculo, sabendo quanto que você precisa gastar. E aí também tem aquele que loca, né, o seu espaço, então tem que pagar o aluguel, às vezes tem um condomínio que paga também, que às vezes você aluga um prédio comercial, então você ainda tem paga uma taxa de aluguel, tem condomínio, tem isso. Tudo isso você precisa colocar no papel para que faça sentido na hora que você for cobrar do seu paciente. Outro ponto também, mas eu não atendo em casa, eu não atendo também no meu espaço alugado, mas eu atendo home care. E aí você tem a despesa com transporte, é o seu carro, a gasolina e a manutenção do seu carro também. Então, tudo isso você precisa analisar, colocar no papel para que não seja feita uma conta aí onde você pague do seu próprio bolso para poder trabalhar, ok? Então, esse foi o nosso segundo ponto para você entender a questão de precificação dos seus serviços de psicopedagoga. Olhando aqui na minha colinha, né? Já falei acerca do valor do serviço prestado, né? E também algo que a gente precisa levar muito em consideração, quando a gente fala do valor que nós agregamos, a sua experiência. Porque eu sempre digo que a gente nunca começa do zero, né? A gente sempre começa com o que a gente tem. E as psicos enganam-se que aquelas que dizem assim, mas eu nunca sei de nada, eu nunca atuei como psicopedagoga. Mas muitas já atuaram como professoras, coordenadoras, diretoras de escola, já tiveram contatos com pais, já atuaram em sala de aula, entende de dificuldade de aprendizagem e, além de tudo, ainda tem algo que dá credibilidade para atuar, que é o certificado delas. Então, essa experiência que você tem da sua vida também e na carreira é muito importante também quando você agrega o valor ao seu serviço prestado. Por exemplo, os cursos que você fez
Foram todos gratuitos ou você também teve que investir naquele conhecimento para poder atender melhor a família que chega até você? Eu sou uma pessoa que eu tenho já faculdade de marketing, eu tenho faculdade de pedagogia, eu tenho as pós em psico, em neuropsicopedagogia, ludopedagogia, educação especial inclusiva e agora estou cursando psicologia. E fora os cursos que você faz aí de capacitação, como de autismo, curso de capacitação em TDAH, em deficiência intelectual, dislexia, tudo isso que você vai agregando para atender melhor aquela família e você ainda não vai agregar valor ao seu trabalho, ao seu serviço prestado, você ainda não se considera uma autoridade, não tem ali um posicionamento de uma autoridade na psicopedagogia, por qual motivo? Então, tudo isso você precisa também levar em consideração. Agora, passando aqui para o nosso ponto 3, né? Lembrando que você que ainda não está inscrito, aproveita, ó, já que essa aula está muito boa, você já está sentindo que a aula está maravilhosa, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal e ative os sininhos para que você não fique de fora das novidades que são postadas aqui no nosso canal. Bom, o terceiro ponto para você levantar, colocar aí o valor que você vai cobrar nos seus atendimentos, é você analisar, pesquisar a concorrência. Queridos, acredite se quiser. Você precisa fazer esse levantamento, sim. Porque não dá também para eu querer cobrar algo da minha cabeça. Eu preciso fazer uma pesquisa de mercado. Como que eu vou fazer uma pesquisa de mercado? Vou pesquisar outros psicopedagogos, outros neuropsicopedagogos, outras pessoas desta área. Ah, mas na minha cidade não tem ninguém, no meu bairro não tem ninguém que eu possa fazer essa pesquisa, esse levantamento de dados. Queridos, procure a equipe multidisciplinar, meu bem. Sim, TO, psicólogo, fonos, eles prestam serviços para a mesma equipe praticamente, né, para o mesmo público, melhor dizendo, que nós prestamos serviços. Então, é interessante você também fazer esse levantamento, se você não tem psicopedagogo e neuropsico aí na sua cidade, no seu bairro, para que você possa fazer esse balanço aí no final, para ver o valor que você deva cobrar. Porque você precisa levar em consideração o local que você está inserido, porque, eu quero cobrar R$ 200 a minha sessão, eu mereço, eu tenho muitos cursos, eu isso e aquilo outro. Claro que merece, querido, mas tem que ver se vai ter gente para pagar esse valor pela sua sessão, porque dependendo do lugar que você está inserida, você não vai ter essa clientela e aí vai te gerar o quê? Uma frustração. E aí que muitos desistem da carreira, mas porque não tiveram planejamento e não tiveram esse direcionamento de como precificar o seu serviço. Então aí uma pessoa está dentro de uma comunidade carente, e as pessoas que têm uma condição um pouco mais difícil para poder arcar até precisam do seu serviço, mas a pessoa às vezes não sabe nem a quem recorrer, não sabe como funciona o trabalho de uma psicopedagoga, que eles têm que procurar uma psicopedagoga para determinados assuntos, para determinadas dificuldades da criança, e aí chega lá a psico querendo cobrar um valor que aquelas pessoas não terão condições de cobrar, de pagar, melhor dizendo. E aí você cobra e você fica frustrada, você passa, aí fica com uma dívida, né? Porque às vezes loca o espaço, se endivida, compra jogos, compra isso e aquilo outro e não tem demanda. Então, esse passo, ele é muito importante, você analisar o local que você está inserida, você verificar com os outros profissionais qual o valor que eles cobram. E como que você faz isso? Eu, no começo, eu ligava, joguei lá no Pai Google, psicopedagogo no tal lugar, tal. E aí fui pesquisando. Não tinha no meu bairro, eu procurei nos bairros próximos, também foi bem difícil.
encontrei algumas psicólogas que eram psicopedagogas e que cobravam também valores através do convênio, recebiam do convênio. E aí elas tinham um atendimento de 30 minutos, pacotes mensais. E aí eu fui vendo isso, falei, 30 minutos, meu Deus, mas 30 minutos você não faz nada com a criança, na minha cabeça ali pensando, né? Falei, não, então eu vou ser diferente. Já que eu não recebo de convênio, né, queridos? Então vou arrumar aqui as minhas estratégias. E foi aí que eu planejei aqui, fiz o valor da sessão e fiz o valor de pacote mensais. Então eu e ligava nos consultórios como se fosse realmente ter uma consulta, né? Oh, tudo bom, querida, né? Eu gostaria de saber o valor da sessão para passar com o psicopedagogo, como que funciona? E aí a secretária, a pessoa que atendia, falava, olha, são 30 minutos, o valor é tal, 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 uma vez na semana, por convênio, quando não é por convênio é X valor, e o convênio também, aí tem reembolso, e explicava tudo. E aí eu fui anotando. Teve algumas que eu liguei para psicólogas aqui também, para fonoaudiólogos aqui perto, porque próximo não tinha mesmo uma psicopedagoga. Eu acho que eu fui a primeira aqui, tudo bom? Acho que eu fui a primeira, então até hoje eu não vi, gente, de verdade. Bem aqui onde eu estou inserida mesmo, não tem. E pelo menos elas não se divulgam, se tentam escondidas, ainda não descobri. Mas liguei para psicólogo, eu tinha uma clínica que eu fiz parceria, então eu já sabia o valor, conversei bastante com a secretária lá na época, conversei muito com a fono, com a psicóloga, eu passava com fono, com a psicóloga, meu filho também, e a gente trocava muita ideia e elas me ajudaram muito, muito mesmo, nessa questão até de precificação, de valores e toda uma conversa também. Essa troca foi muito boa no começo. E então, aí liguei para os municípios vizinhos também, porque nos municípios vizinhos já tinham psicopedagogas, e aí eu fui fazendo então o meu pacote mensal. Então fui e coloquei o valor que eu queria receber ali dos meus pacientes, que eu achava que dava certo, e também por estar inserida em um local de comunidade, né, onde as pessoas tem pessoas na região próxima que tem uma condição um pouco mais difícil. Então eu tinha um valor social na época. Então, fazia um outro tipo de trabalho com eles, enfim, que também deu super certo. Que aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu não posso cobrar nenhum valor, tem que ser só valor gratuito para serviço social. Não, depende muito da sua proposta. Mas esse assunto a gente pode falar numa próxima aula. Se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários que a gente prepara essa aula aí para vocês também. Sobre a questão de valor social, do que cobrar, né? Essa questão de parcerias, a gente consegue fazer sim coisas bem legais para quem está começando também aí e que quer ter um posicionamento, quer ter o nome reconhecido na sua região e é muito bom. Então, depois que eu fiz toda essa pesquisa, esse levantamento de dados, aí calculei o meu valor. Não. Chega o que? O momento de eu definir o meu salário, queridos. Quanto que a psico também quer receber, porque ela vai ter gastos, as despesas fixas. E aquelas despesas que não são fixas, né? Aquelas variáveis no mês que às vezes você vai usar. É uma folha de sulfite, mas você compra um pacote de 500, demora um pouco, né? Para você utilizar, porque às vezes você vai tirar alguma cópia de contrato, vai tirar cópia de ficha de frequência, de xerox disso, daquilo, outro. E aí vai-se folhas, né? Mas demora para acabar, mas você usa. Então é uma coisa ali mais um mês você compra, dali a 2 meses, dependendo do que tanto coisa que você usa, você vai ter esse gasto também aí, essa variável aí. Plastificação no começo, gente. Como eu plastificava os recursos que eu confeccionava, recursos que eu comprava em PDF e plastificava para poder usar nos meus atendimentos. Muitos, muitos, queridos, muitos. E até hoje eles estão aqui, que eu uso bastante, mas hoje eu prefiro comprar. Pronto, que eu já falei aqui para vocês que as minhas mãozinhas, assim, para
fazer as coisas, elas ainda precisam de uma coordenação, de alguns ajustes, né? Mas, então, tinha esse gasto, a plastificação também, né? Então, que você, às vezes não tem a plastificadora, então você vai lá plastificar uma folhinha, quase R$ 10 uma folha, né? Então, é uma coisa que às vezes você vai ter um gasto, mas massinha, às vezes a criança usa, na primeira vez já estraga a massinha, aí você vai ter que usar, comprar outra, né? Porque no consultório a gente usa bastante massinha. Então tem esses gastos, né? Variáveis aí. Então depois que você fez todo esse cálculo, você fez todo esse levantamento e você definiu o seu salário, agora sim é a hora de você definir o valor que você vai cobrar dos seus pacientes. Então, você vai ter que fazer uma continha aí. É boa de matemática, não é? Mas nessa hora aí, a administradora da sua empresa, você vai precisar fazer esse cálculo. Então, vai pegar lá, vai juntar tudo, vai somar tudo, tanto que você vai ter de gasto e o quanto você quer receber. E aí, você vai fazer um balanço para ver o valor que você precisa cobrar do seu paciente. E aí você tem as opções de cobrar por sessão, você tem a opção de cobrar por pacotes, fica a seu critério. Eu geralmente, os meus pacientes, eles me pagam por sessão, né? Então, tem ali o valor da sessão que eles pagam e tem o pacote também. Eles preferem pagar o pacote porque para eles é vantajoso, mas para mim também porque eu já recebo antes, né? Então já recebo antecipado. Agora tem profissionais que recebem por dia trabalhados, né? Os autônomos, às vezes, dependendo da função, ele prefere pagar a sessão. Então, eu vou hoje no consultório, hoje eu pago o valor da sessão. Só que aí, esse valor da sessão é um valor mais alto, né? É bom, por um lado, né? Mas a família, às vezes, não opta por essa forma de pagamento, porque para ela, às vezes, né, não é vantajoso, mas para outras é vantajoso. Então é importante você ter essas formas de pagamento também, né? Dar essas opções para a família, para que eles se sintam também mais confortáveis, que eles consigam se encaixar até ali com a forma que você consegue receber e que eles consigam pagar também. Então é importante sim você ter essa flexibilidade em questão de pacote, mas você tem que ter já isso em mente para quando a família chegar, e você também já tem isso no seu contrato, tudo muito bem especificado. Ah, mas o valor da avaliação é um, da sessão é outro, então tenha pacotes. Olha, para avaliação, não sei quantas sessões vão durar, mas para avaliação total, eu cobro X valor. Então, se fez em 5 sessões, 10 sessões, é aquele valor. Então, você precisa, né, definir aí um valor, então, X para sua avaliação, independente se o seu paciente vai ter 5 sessões, vão ter 10 sessões com você. Mas você precisa chegar no resultado, mas o valor precisa estar muito claro. E aí, o pacote na intervenção, não dá pra gente fechar um pacote, vão ser 10 intervenções e tá tudo resolvido. Não. A intervenção não tem como, né, gente? Então, é um tratamento. E às vezes o tratamento, ele não tem um prazo de validade. É um prazo, é um tratamento de longo prazo, que a pessoa precisa estar sempre medicando, né? Que ela precisa estar sempre fazendo o acompanhamento. Então, a nossa intervenção é dessa mesma forma. Ela não tem um prazo. Às vezes a família quer, às vezes a criança está ansiosa, mas a gente precisa sempre deixar isso muito claro, que não tem uma data de validade. Então, vai depender muito do sujeito em si, que ele é único, ele é exclusivo, e a gente vai fazer as intervenções de acordo com a necessidade, com a queixa e com o que foi apresentado na avaliação. E aí a gente trabalha ali no problema, né? A gente não só faz, passa um remedinho para amenizar a dor, né? Não, mas a gente vai em busca da causa do problema em si e nós tratamos o problema e não só aquela dor que o paciente está sentindo naquele momento, vamos dizer assim, né? Então, para a intervenção, você pode fazer pacotes mensais. Aí, a perda de vista, vamos dizer, né? Porque
A gente não sabe quando que vai terminar, quando que você vai dar alta para esse seu paciente. Então, tenha opções de pagamento para a família. E aí você pode ter boleto, você pode ter o Pix, cartão de crédito, maquininha. E aí, quando você vai receber através da maquininha, você tem que saber das taxas que a financeira lá da maquininha, do cartão, que elas cobram, a maquininha, o quanto que eles vão tirar de você, se vale a pena. Então, sempre olhe para essas questões também, porque como eu disse lá no começo da nossa aula, para você não ter que pagar para trabalhar, né, gente? A gente agora empreendeu, pronto, vou ficar pagando aqui para trabalhar. E não é isso que nós queremos. Então, e aí você divide tudo isso ali no o valor de acordo com a quantidade de pacientes que vão chegando. E assim, no primeiro mês, pode ser que você não tenha ninguém. Então, esteja preparada, né, gente? Porque a gente não trabalha com exatas, né? Nós trabalhamos com humanas e tudo muda a todo momento. Mas se você faz um bom trabalho de marketing, de divulgação, de posicionamento, com certeza as coisas começam a acontecer, certo? E recapitulando aqui, a gente falou de 3 pontos importantes, que o primeiro foi sobre o nosso posicionamento para, né, que quando a gente vai definir o nosso o preço, o valor, né? O preço que nós vamos cobrar, mas aí vem a questão do posicionamento, o valor que eu agrego para o meu serviço, se as pessoas elas estarão dispostas a pagar por aquilo que elas estão vendo, né? Estão vendo uma coisa ali, uma pessoinha arrumada, chique, toda elegante, com uma postura de que realmente vai resolver o problema daquela família, com certeza ela pagará pelos seus serviços. E aí nós falamos também acerca da pesquisa de mercado, né, que nós temos que pesquisar a nossa concorrência, para ligar, entrar em contato, se não tem outra psico, entrar em contato também com a equipe multidisciplinar, né, porque eles também cobram algo, eles atendem o mesmo público que nós atendemos, então dá para fazer um balanço aí bem legal. E outro ponto que nós também falamos aqui, acerca das despesas, o que nós teremos de gastos na nossa rotina, no nosso cotidiano e mensais do nosso consultório. Então, isso também é muito importante, porque se eu vou ter um gasto de X, por que eu tenho que receber menor que X? Então, eu vou ter que pagar do meu bolso, né? Então, é importante você ter aí também isso muito bem pautado para você que vai começar a atender como psicopedagoga, como você que vai atender, vai abrir o seu consultório, precisa entender aí realmente as suas despesas para que a gestão do seu negócio não fique aí debilitada, né? Você não tenha aí um déficit aí nas suas despesas e você tem que arcar com um prejuízo bem que você não esperava, vamos se dizer assim. E agora aqui, por último, uma sugestão que eu tenho para vocês, assim, não menos importante, mas para te ajudar também aí nas suas despesas, é você poupar um valor. Porque, gente, coisas acontecem, né, gente? Então, assim, às vezes você tá lá com planejamento, tá indo tudo muito bem, obrigada, e de repente alguma coisa aconteceu e você vai ter que arcar aí com valor. E se você não tem um caixa no seu consultório, como é que você vai resolver esse BO que vai aparecer aí para você? Então, às vezes no começo é mais difícil para você poupar, mas já estabeleça essa meta de você poupar um percentual aí nos seus recebimentos para que você consiga, de fato, aí na hora que aparecer um problema, uma situação inesperada, um imprevisto, você já tenha onde recorrer, aquele caixinha que está lá no seu consultório, aquele caixinha reserva que vai te ajudar. Às vezes, é um recurso que quebrou, eu preciso comprar, acabou o teste e tal, preciso comprar, não é barato, então tá lá. Eu vou ter que mudar,
Quebrou a impressora, gente, aqui a minha impressora já quebrou. Tive até que comprar outra, mas a bichinha já era uma dezenária. Já tinha lá seus 10 anos, coitada, né? Já tinha ido para concerto, então chegou o momento que eu precisei comprar uma nova. E aí, como é que a gente faz, né? Então, às vezes, os imprevistos, eles vão acontecer, coisas que você não esperava. Então, tenha um caixa reserva lá no seu consultório para te ajudar aí no momento de perrengue, ok? E assim nós encerramos hoje aqui a nossa aula. Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma maneira, que tenha aberto aí os seus olhos, o seu entendimento para essa parte de precificação da sua sessão. E mais uma vez, para você que esteve aqui comigo, meu muito obrigada. E se você ainda não está inscrito nesse bate-canal aqui, minha gente, se inscreva, deixe o seu joinha, já compartilha com todo mundo, já manda essa aula para as amigas psíquicos que estão começando, que não sabem como precificar o valor das suas sessões, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoinhas por esse Brasil todo aí, de meu Deus, e assim desenvolvermos um bom trabalho e sermos referência e ter o nosso posicionamento já bem estabelecido na psicopedagogia. Eu agradeço vocês que ficaram aqui comigo e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que a gente volta com a aula, que a gente volta respondendo vocês e eu digo para vocês até a próxima aula. Muito obrigada!